espíritos, tá? Eu aqui com vocês novamente, Antônio Neto ou Neto Silva. E o que vocês estão vendo aí hoje, primeiramente um ótimo feriado a todo mundo, são feixes de luz adentrando a um quarto. Não a um quarto qualquer, ao quarto de Chico Xavier. Observem atentamente o que está acontecendo, pois lhe trarei agora a história completa do que realmente aconteceu. Enquanto passa aí para vocês esse feixe de luz, eu gostaria que vocês analisassem bastante. Mas para vocês entenderem hoje o que estava acontecendo, é necessário que nós regressemos no tempo. Regressemos num ano onde a tecnologia não era tão avançada como hoje, onde o respeito era maior. Não existiam celulares dentro de quartos, porque celulares não filmavam nessa época ainda. Celulares nessa época estavam em desenvolvimento. Basicamente, eles já conotavam sim uma tecnologia maior para filmagem, tirar fotos, mas não tão grande como temos hoje, e era apenas ainda uma pequena elite brasileira. Era aquele famoso celular que tirava aquelas fotos embaçadas e fazia aqueles vídeos ruins, mas isso só elite, que não era o caso das pessoas que faziam parte do meio do círculo de convivência de Chico Xavier, né? E Chico Xavier, em 2001, gente, popularmente esteve com o pé na cova. Ele morreu logicamente em 2002, mas em 2001 ele teve um mal súbito, vamos chamar assim, e foi internado ali nos hospitais de Uberaba. E, logicamente, Chico Xavier na época era uma figura emblemática, o respeito à sua figura era enorme, e choveu de repórteres, choveu de televisões, e as imagens que vocês estão vendo aí foram feitas por esse rapaz da TV Integração. Havia um respeito muito grande. A situação de Chico era drástica. Ele mal conseguia respirar, ele não se locomovia, era já praticamente um estado de coma. Chico ia partir dessa para melhor, com certeza, em 2001. Hoje eu afirmo isso com plena certeza, um ano antes do que ele partiu. Mas adentrou-se, o repórter conseguiu filmar esses feixes de luz, porque eles estavam ali filmando o quarto de Chico Xavier, que é o que eles podiam fazer, a janela em si. Chico era uma figura famosa, vamos colocar assim, pelos seus trabalhos, pelas suas psicografias. Em 2001, como eu já falei para vocês, ele foi eleito o homem do século, ele foi eleito a figura que fez mais pelo próximo, né? Até 2000, concorrendo com Ayrton Senna, Pelé e por aí vai, de figuras que também foram ótimas pessoas aqui, mas não tão seguiu à risca uma vida como Chico seguiu. E adentrou esses dois feixes de luz aí. O resto eu vou deixar que o médico e o enfermeiro de Chico conte. Lembrando que ele entrou em estado já quase de coma, semi-coma. Ele não conseguia falar, ele não conseguia se mexer, ele não conseguia nada. Ele apenas apresentava sinais vitais de vida. Era quase um coma, se não era um coma. Basicamente era a hora de Chico partir ali, um ano antes do que ele iria partir. Isso foi em 2001. E depois que adentrou esses feixes de luz, que são espíritos de luz, basicamente, que eu já vou adiantar para você, e que Chico disse posteriormente ter sido a mãe dele. Eu acredito que tenha sido a mãe dele mais algum outro espírito com condições de fazer esse trabalho que fez com Chico. Olhem o que o enfermeiro e o que o médico falam aí. Assistam. Então, a melhora do quadro do Francisco Cândido Xavier, depois dessa luz e antes da luz. Para fazer os cuidados nele, né? Nunca falei, pedi a bênção para ele, ele já me olhou com a visão totalmente consciente. Isso ele não tinha no dia anterior. E eu já olhei a respiração dele, ele já não estava muito mais dispneico, mais que aquela falta de ar, já estava bem mais leve, a respiração mais tranquila. E eu olhei para o doutor Eurípides e nós olhamos, trocamos uma troca de olhar, de alegria, né? E ele já indo com a mão no oxigênio, já não precisando mais dela. E aquilo ali fiquei assim, encantado com aquela melhora, né? E no que eu conversei com ele, ele já me respondeu com um pouco de dificuldade, mas respondeu, para quem não estava nem conversando. E nisso eu já tirei o oxigênio, já consegui sentar ele na cama, ele já manifestando as coisas, pedindo já com gesto,
com o olhar, olhava todo mundo que estava ali ao redor dele. E como é que neste dia eu consegui pôr ele na cadeira de banho, levar e dar um banho no chuveiro. Uma coisa que o dia anterior era impossível fazer isso. Bom, pessoal, a pergunta está respondida. Espírito tem a condição de curar o ser humano? É verdade que os centros espíritas promulgam que o espírito pode fazer o trabalho de cura do ser humano? Está respondida a pergunta para vocês. Sim. Sim. Inclusive eu gostaria de mandar um grande abraço para o Vicente de Paula, para a Rosana Kinsley lá, do Grupo Hospital Virtual, que sempre acreditou no meu trabalho, que sempre deram maior apoio ao meu trabalho. E o maior grupo hoje que se tem de cura pela internet, fazem um trabalho excelente. Eu vou deixar o link deles para vocês aí embaixo, para quem quiser estar participando. Um dos melhores grupos de cura que eu conheço, muito respeitoso, uma figura emblemática hoje do espiritismo, que tem orientação, que segue a orientação ali do seu mentor, né? E não foge às riscas. É uma pessoa muito agradável. Um grande abraço para você, Vicente. E vamos lembrar, gente, que posteriormente a isso veio o fato do filho do Chico Xavier contar algumas histórias posteriormente à sua morte. Que Chico havia pedido 5 intersecções para ficarem aqui, ou seja, era para ele ter partido muito tempo antes do que era previsto para ele de 2002, mas que ele havia pedido para ficar, para trabalhar para o próximo, que ele fora atendido nas 5 vezes. A 5ª vez, gente, foi esta. Basicamente, esses 2 espíritos que adentram ali, um é para facilitar a ida dele, que é a mãe dele. O outro, basicamente, é para fazer o transporte. Então ele pede a intersecção, para que ele fique mais um tempo aqui, para que ele trabalhe para o próximo. E o que eles fazem? Fazem a cura de Chico. O resto vocês escutou do enfermeiro, do médico, era uma condição impossível de acontecer. E isso pode acontecer com você, com seu familiar também, meu filho. Basta você ter fé. Porque não adianta você ir no centro espírita, você ir no centro de cura, não acreditar naquilo que está acontecendo. Basicamente, eu sempre disse a vocês, nós deixamos entrar na nossa casa o que nós queremos. Nós convidamos a entrar na nossa casa o que nós queremos, tanto bom quanto ruim. Então, basicamente, nós temos muitas dúvidas em relação a muitas coisas que a gente faz dentro do centro espírita. Você tem dúvida, você vai, mas não vai com a sua fé que aquilo vai acontecer. Se você for, se você tiver fé, vai acontecer. E isso não é um processo psicológico, não é um processo científico como falam por aí. A fé em si é uma ciência. Adentrar-se a cura em si é como deixar o médico te dar um remédio. Deixar o espírito te curar é como deixar o espírito te dar o remédio. Você não toma nada que você não quer. Então sim, o espírito é capaz de curar o corpo, cada um em suas condições. Nesse caso do Chico, eu só conheço um, gente, capaz basicamente de fazer uma cura dessa em tão pouco tempo, em 24 horas. Pode parecer exagerado da minha parte, pode parecer dramático da minha parte, mas eu acredito que Chico Xavier falou apenas da mãe dele por um motivo. Não tinha nada a ver o outro com Emmanuel. Vocês vão notar que o feixe se divide em 2. Eu acredito que na vertente histórica humana eu só vi um espírito, um homem fazer esse tipo de cura tão rápido. Porque normalmente nos centros espíritas levam um certo tempo, um certo trabalho, um certo tratamento, às vezes mensal, às vezes até anual, que você tem que frequentar e você obtém o resultado. Tenha ciência disso, gente. Você obtém um resultado. Eu, por exemplo, dou o meu próprio exemplo. Eu tinha uma gastrite erosiva complicadíssima que chegou a níveis de refluxo, de machucar toda a minha garganta, de arrebentar todos os meus dentes praticamente, que eu tive que posteriormente ir consertando devagar. Eu fui curado dentro do centro espírita. Os remédios em si humanos não me adiantaram. Não controlaram a minha gastrite, que foi por minhas consequências em si, que eu fiz a mim. Foi suplementos alimentares para academia, que foi uma alimentação desregrada que eu promulguei, que foi comer
nas horas erradas. Eu fiz isso comigo e posteriormente eu desenvolvi essa gastrite erosiva. Não foi ninguém, não foi espírito, não foi isso, não foi aquilo, foi eu. E posteriormente os remédios para essa doença em si, eles eram ineficazes. Então eu tive um longo processo de tratamento, 1 ano, dentro do Centro Espírita, inclusive foi o Fé e Amor, gostaria de mandar um grande abraço para eles lá, e tive o benefício de me recuperar totalmente, gente, totalmente. Minhas crises de refluxo conotavam até às vezes paradas cardíacas. Os médicos ficavam assustados achando que seriam paradas cardíacas de tão violentas que fechavam a minha garganta. E eu tive dentro do Centro Espírita essa bênção. Tem o Centro Espírita Dr. Hans em Uberlândia, que é maravilhoso também. Então existe sim, só que são centros que seguem uma linha, que seguem orientação. Eles não fazem as coisas por conta própria. Não é o ser humano. Eles fazem o espírito em si. O espírito não encarna na pessoa. Basicamente, eles fazem o trabalho de oração e nós ficamos lá sentadinhos e toma água e faz a oração. Esse é o certo. Agora, você colocar um ser humano para fazer uma cirurgia já é um trabalho completamente diferente, né? Esse eu não conheço, eu não posso palpitar, apesar de eu estar conotando agora uma visita pessoal e uma entrevista pessoal com o Dr. Hans e mostrar o trabalho deles lá, que é um centro enorme, mediúnico, um hospital basicamente, que atende milhares e milhares de pessoas por mês. Eu já agendei a entrevista com ele para mostrar para vocês que sim, gente, o espírito pode, estar aí a prova para vocês mais uma vez com o Chico Xavier, e estou voltando a ele de novo. Acredito sim que seja um desses espíritos de Jesus Cristo. Podem me julgar nos comentários, falarem o que quiser, mas só conheço um espírito que tem essa condição de fazer uma cura de um corpo tão debilitado como estava o de Chico, da noite para o dia. E ele chama-se Jesus Cristo. Me chamem de exagerado ou dramático, pouco importa. Mas acredito que seria a mãe e Jesus. Primeiro para o transporte dele para o outro plano, que ele merecia por tudo que ele fez. Segundo, pela cura em 24 horas. Não conheço outro espírito capaz de fazer isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Uma semana de luz, um feriado de luz. Lembrando a todos vocês: bebam, divirtam. Não há problema nisso. Tudo com moderação. Como disse Jesus Cristo, sem dar show. E sem dar show é voltar para casa em segurança. Nas estradas e por aí vai, né? Porque você acaba aí enchendo o gorozão de cachaça, pega a estrada achando que é o Ayrton Senna e termina como o Ayrton Senna, né? Então, e ainda prejudicando o próximo que está vindo, que não tem nada a ver com a tua situação, que às vezes está indo trabalhar, que às vezes está voltando para casa normal, com a família dentro do carro, e você aí encheu o seu fiofó de cachaça e acha que pode pegar a estrada, que pode fazer isso e aquilo, e você não pode. Então tenha responsabilidade com você e com o próximo. Não faça isso. Feriadão é para ser aproveitado, aproveitem, mas voltem em segurança para casa. Fiquem com Deus. Um feriado de luz a todos vocês. Até amanhã, gente.